Ok, gravando. Nosso encontro 17, dia 15/7. Isso, perfeito. Ah, mandei fazer ata, né? Ótimo. Então a ata fica com a Emanu. Muito bom. Obrigado aí por quem já fez essa sugestão. Então a ata fica por conta da Manu e aí a gente avança. Eu queria primeiramente ouvir vocês sobre a participação tanto na semana pedagógica, no encontro pedagógico, quanto no conselho de classe. O que vocês me dizem, por favor? Eu vou falar do encontro de ontem, que está mais recente, está mais fresco. Eu participei ontem e professor, foi bem legal, assim, ter uma visão de professores, e eles falando e tal sobre os problemas, né? Muitos problemas com os estudantes, assim, alguns com dificuldade de acesso, outros com problema de saúde, ansiedade. E eles atrás, né, tentando encontrar uma maneira de ajudar os estudantes a entregar as atividades que precisam, de nota, enfim. Achei bem interessante. Perfeito. O que mais? Pode falar. Eu acho que é como a Emanuele falou, que é uma questão bem complexa, né? Porque cada um tem uma demanda diferente. Aí eles tentam separar os professores para cada um resolver uma demanda. Tipo, aluna com gravidez, aluno com depressão, aluna trabalhando. Bem complexa essa questão. O professor tem que ter muito também, eu acho que um emocional também para lidar com essas questões. Você está falando de qual conselho, Thales? Dos dois? De qual está falando dos dois, né? Os dois, eles falaram muito sobre a questão da participação dos alunos mesmo por causa de coisas externas, como trabalho, gravidez, essas coisas. Tá, então, mas quem falou antes foi a Isabela. Você ou você foi, Suzana? Quem falou Fui antes? eu, professor Suzana. Ah, foi Suzana, que o Thales falou Emanuela, então foi a Suzana que falou. Quem mais? Thales, Suzana. Eu consegui participar e assistir, né, exceto o último conselho, que eles foram fazendo tudo seguidinho, aí o último eu não consegui porque eu tinha um compromisso, mas eu achei muito, muito bacana, assim, quem tá falando agora é a Isabela. Perfeito. Eu achei muito legal e é interessante como os professores lidam de forma diferente com as mesmas situações, né, e não necessariamente eles entram em um consenso no conselho de classe sobre a turma, sobre algumas situações. Teve até algumas situações que eu achei bem, bem forte, assim, né? Fiquei até um pouco chocada. Não porque eu achei demais, mas não é porque eu não imaginava que os professores iriam lidar com isso. Mas é bacana a experiência. Quando tiver mais, eu vou agradecer demais se o senhor mandar a gente colocar a gente lá dentro. Perfeito. Quem mais? Bom, eu não pude participar dos conselhos ontem, É o mas João? eu participei. É o João, né? É o João. Perfeito. Mas eu pude participar da reunião sobre o ensino médio na terça-feira, se eu não me engano. Na E eles segunda. tiveram. Na segunda, isso. Eu tô perdido na semana ainda. Então, eles tiveram. Tudo que os colegas aí falaram foi basicamente a mesma discussão que eles tiveram sobre os problemas, as dificuldades que os alunos vêm passando. E é interessante ver como eles tentam resolver, tentam estar ajudando os alunos. Muitas das vezes eu vejo alguns professores tentando realmente pegar na mão do aluno, no sentido figurado, pegar na mão do aluno e tentar, não, eu te levo aqui, vamos lá, eu te ajudo, vamos correr atrás para você não sair prejudicado. Eu achei interessante porque essa é uma visão que eu nunca tive dos professores tentando realmente ajudar o aluno da melhor forma que eles podem fazer. Pelo menos na minha experiência no ensino médio, na escola pública, quase não acontecia isso. Aí foi interessante ver esse outro lado da moeda. Ah, perfeito. É isso que eu achei Chegou. também, João. Isso que eu achei também. Eu achei, assim, os professores, eles têm um comprometimento muito grande, né? Assim, com os estudantes e tal, indo atrás mesmo, assim. No meu tempo também de ensino médio, nada parecido. E você, Vanessa, participou de algum evento, de algum desses?
Bom dia. Eu também Bom dia. assisti um pouco ontem. Não deu para ficar até o final, porque minha internet estava muito ruim. Mas eu pude notar algumas coisas também, né? Como os professores lidam com esses problemas. São tantos, né? Que, enfim, é preciso realmente, como o Thales falou, ter um emocional, ter uma força, uma coragem, porque enquanto eu acompanhava, eu ficava assim chocada com algumas coisas, sabe? Mas foi muito bom acompanhar, ter uma dimensão de como funciona um conselho. Perfeito. Thales, me faz um favor, eu queria que você pedisse aos outros alunos que não participaram, ou que não deram depoimento hoje, que eles, por favor, colocassem no grupo um depoimento pequeno, tá bom? Igual vocês falaram aqui, eles vão escrever a coisa, só para a gente ter uma ciência, tá bom, Thales? Perfeito, muito bem. Na verdade, deixa eu só diferenciar inicialmente duas situações. Essa reunião de segunda é uma reunião semanal. Na verdade, é um colegiado. A gente sempre se reúne toda semana, e quer dizer, o pessoal do ensino médio se reúne toda semana para tratar de questões pontuais e também de planejamento. Então, essa reunião de segunda é uma reunião de planejamento escolar. Você sabe que a educação básica, ela basicamente, ela tem dois focos interessantes. Primeiramente, ela trata do aluno em formação. Então, o adolescente, vocês estão saindo agora da adolescência, vocês sabem disso. É um processo que a gente precisa investir muito nessa faixa etária, ou nessa etapa, o documento chama de etapa da educação, a etapa final da educação básica, que é o ensino médio, porque é uma hora decisiva, que vocês estão exatamente naquela transição, se vão para a universidade ou se vão para o mundo do trabalho. Então, com aquela angústia e também aquela indefinição por não saber o que querer ainda. Então, essa reunião de segunda-feira é mais para a gente traçar esses perfis, esse percurso, esse itinerário pedagógico, de modo a subsidiar o aluno nessas tomadas de decisões e nesse processo de formação. Na rede pública acontece. A gente tem, no GDF, por exemplo, todo professor, ele entra com 40 horas, sendo que em sala de aula, ele trabalha só 30 horas. 10 horas são de coordenação pedagógica e trabalhos didáticos fora da sala de aula. Então, a gente tem, no turno contrário, pelo menos 2 reuniões básicas nas escolas públicas, que é na segunda-feira, isso quem trabalha, qualquer jeito, é segunda e quarta. Quem trabalha de manhã faz a coordenação segunda e quarta à tarde. Quem trabalha à tarde faz coordenação segunda e quarta de manhã, é no turno contrário. E essa coordenação pedagógica, ela também tem 2 viés, na rede pública, no GDF, por exemplo. Então, na segunda-feira, é reunião coletiva de todas as áreas juntas. Então, é o momento em que a escola todo mundo senta igual na segunda-feira, independe de área, tá? Todo mundo senta, discute a escola como um todo. A de quarta-feira já é a coordenação pedagógica por área. Então, você já tem, basicamente, as pessoas, grupo. Então, linguagem com linguagem, matemática com matemática, natureza com natureza, humanas com humanas. Então, você tem essa divisão. E aí, trabalha-se dentro da área, tá, para fazer esse diálogo. Então, isso é comum em qualquer escola. Você já, não vi isso no ensino médio. Isso acontecia nos bastidores. Talvez, como vocês não participavam das reuniões, mas sempre nas coordenações pedagógicas gerais e por área, a discussão sempre era a turma, era o aluno, é olhar caso a caso, a dificuldade do aluno, o que a escola está fazendo. Às vezes tinha muita briga, porque o professor, às vezes, tomava partido de um lado ou de outro. Às vezes tinha professor que era relapso, relaxava mesmo, estava nem para o aluno, e quando discutia, ele vinha para cima. Então, como eu fui diretor de escola, eu tinha muita dificuldade de lidar com essas questões, porque você via muitas vaidades, muitas irresponsabilidades, muita gente que realmente está na docência
só para ter um emprego. Não é, de fato, um educador, porque o educador, vocês viram no trabalho, esse compromisso, esse olhar com o aluno, o que está acontecendo com ele, por que está faltando, quais são as condições que ele não tem, por que realmente está tendo nota baixa. Então, isso acontece muito, tá? Já na reunião de quarta-feira, é um conselho de classe. Esse conselho de classe já é para definir o desempenho do aluno. Já é praticamente para tratar de como o aluno ele cumpriu a sua jornada no bimestre ou no semestre. Em algumas escolas até por trimestre. Tá? Então, esse conselho já não sei se vocês chegaram a cantar nota na hora de quarta-feira, porque realmente já diz, o aluno está com nota tal, nesse bimestre, está abaixo, nota abaixo. Aí a ideia é, como esse desempenho de nota é o que vai para o sistema, e aí a estratégia agora é como mitigar para esse aluno não ser reprovado. Aí o conselho de quarta-feira é para isso, é para já sinalizar se realmente o aluno vai ter sucesso ao final, ou vai participar de uma recuperação, ou vai ser reprovado. Porque a gente já percebe, pelo andar da carruagem, se aluno A, B, C, D, como é que vai desempenhar. A gente já diz, se esse aluno A, se continuar assim, e ele, pelo visto, não vai mudar, então vai ser reprovado. Então, a gente já tem que ter uma noção. É claro que o aluno surpreende a gente. Por isso que, para evitar esse negócio de isso, realmente, muitos não tinham atividade, inclusive a atividade, nesse período agora, a atividade, ela vale tanto nota quanto presença. Isso faz parte. Então, muitos alunos estão relaxando por conta disso. E aí, quando vier a falta lá no sistema, e é uma coisa interessante, uma coisa séria, porque a falta é o único requisito que reprova o aluno sumariamente. Ele tem que ter 25%, no máximo, 25% de faltas. Se ele tiver 26% de falta, ele está reprovado automaticamente. E tem alguns professores que usam um pouco da malandragem, tá? Eles vão levando o aluno, depois vão negociando com o aluno. Aí vão no sistema e muda, tá? O que é falta, coloca a presença para não reprovar o aluno. A gente evita essa postura, porque se vier uma auditoria, isso pega pesado para o professor que altera o sistema, porque o sistema, como é um sistema digital, registrou, está lá. Se eu for lá e apagar a falta de quem faltou, o sistema consegue rastrear. É por isso que quando eu coloco aqui, presença aqui igual isso aqui, por enquanto está aqui no sistema aqui. Como nós não temos um sistema para eu lançar lá de vocês, no PIBID, tá? Então, eu posso manipular isso aqui ainda. Mas se eu tivesse que jogar esses dados lá na plataforma, tá? E a CAPES dissesse, eu preciso que você me diga quais alunos estiveram presentes em todas as aulas, porque aquele que faltar eu vou penalizar descontando, por exemplo, uma bolsa, tá? É claro que eles não fazem isso, mas vamos mais. Então, se eu registrar, depois eu for lá e tirar, eles conseguem restaurar de, para aí, e aí é um crime, na verdade, de falsidade ideológica. Você diz uma coisa, depois você vai lá e modifica. Então, isso tem muitos professores com problemas de processo, chamado de processo administrativo PAD. É processo administrativo disciplinar PAD, porque realmente eles fazem isso. Então, a gente que é gestor, a gente fica muito em saia justa, não quer prejudicar o colega, mas ele também não tem noção do que está fazendo, e às vezes ele se prejudica. Eu tive que participar de muitas auditorias, e lamentavelmente a gente fica de pés e mãos atadas. Então, vocês, quando forem para a docência, se forem para a docência, tomar muito cuidado com essa prática, que às vezes tem professor que faz isso de muito tempo, mas um dia a casa cai. Quando a casa cai, o trem pega, tá? Então, é isso aí. Então, entender direitinho, né? Os dois projetos. O conselho de classe só vai voltar a se reunir, parece-me que no final lá para outubro,
é quando termina o próximo semestre, tá? Pode ser que tenha algum conselho de classe intermediário entre julho e outubro. Pode ser que aconteça. Geralmente acontece reunião de família, em que a escola agora, com esses dados, chama a família e fala, ó, seu filho está assim, assim, assado. Então, o pai tem que entrar no circuito para ajudar o seu filho. Já a reunião de colegiado, ela continua ocorrendo semanalmente. Mas eu acho que você já tem uma visão direitinho. Tudo bem? Entenderam qual a diferença, uma coisa e outra? Cadê aquele okzinho no chat? Perfeito. Suzana, Thales, Isabela, João, Vanessa. Perfeito, tá bom? Então você já pode colocar isso nas suas memórias lá, para a gente ir desenvolvendo um trabalho. Nessa semana, eu voltei a ter contato com as turmas, tá? Com as turmas. Tive aula na terça, tive aula na quarta. Ontem não tive ninguém de vocês entrou. Quarta-feira ontem seria o Matheus e a Ana Rita, não apareceram. Na terça, Thales entrou. Isabela entrou. Não sei se você entrou, João, não sei se você entrou. Na terça-feira. Então, quero que vocês... Eu não pude entrar. Tá, então, quero que vocês honrem esses horários, viu? Quero que vocês estejam nesses horários comigo, porque é fundamental. Na sexta, tem o Suzana e Vanessa. Tá. Então, hoje, o primeiro ponto foi esse. Participação dos estagiários nos encontros pedagógicos e conselho de classe. Aí, quem não falou, eu quero pedir o Thales para ele pedir ao pessoal para colocar no grupo um depoimento rápido de quais as impressões deles. E isso já deve ir para o relatório de vocês. Bom, o segundo ponto que eu quero aqui discutir com vocês, a gente está trabalhando em dupla, né, e em trio, para fazer aqueles trabalhos. Onde é que eu anotei aqui? Onde eu anotei aqui a participação de vocês nos eventos. Então, eu já tinha colocado aqui. Deixa eu me ver aqui, onde eu coloquei. Aqui não. Onde eu escrevi o que cada um ia fazer dentro dos produtos. Onde é que eu coloquei isso aqui? Ah, tá aqui. Tá aqui. Então, a gente tinha visto que a Isabela, a Suzana, o Matheus e o João iriam trabalhar com a revisão do artigo científico. Vocês têm passado lá pelo texto, já deram uma olhadinha? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? Sim, eu estava dando uma lida, inclusive também estava assistindo aqueles vídeos lá que o senhor disponibilizou, os 3 vídeos sobre o projeto de multiletramento. Bem interessante. Perfeito. Vou continuar. Ótimo. Então, vocês estão na revisão do artigo aqui. Tá. Você chegou a anotar alguma coisinha aqui, Suzana? Ainda não, professor. Eu só dei uma lida e fui para os vídeos. Depois que eu vou continuar. Perfeito. Alguém mais? Suzana, portanto. Isabela, você já chegou a dar uma olhadinha no texto? Não consegui, professor. Tá. Então, Mas eu já até abri aqui para não esquecer. Perfeito. Então, já coloca aí na sua... Matheus, não tá? João Gabriel, já olhou o texto? Eu dei uma olhada rápida, dei uma lida, mas não cheguei a fazer nenhuma alteração ainda não, professor. Perfeito. Então, não esqueçam, para alterar, você ao entrar, você vem aqui em editar, ó, editar, aí você abriu o editar, ele vai abrir o texto aqui, ó, para você editar. Então, é aqui onde você vai ter que escrever, se você quiser escrever, tá? Então, por enquanto, a gente está ainda dentro do prazo, não se preocupem, mas já podem ir fazendo. Eu faço igual a Suzana fez. Vejam os vídeos para entender a ferramenta, a partir dela que vocês desenvolvem esse processo aí. Tá bom? A outra
a outra ação de vocês no PIBID são as memórias, tá? Já tem memória, primeira reunião do Thales, segunda do Paulo, terceira da Vanessa, a quarta da Suzana, a quinta do Natan, e a próxima agora vai ser a da Emanuela. Por favor, lembre a ela para ela fazer essa reunião, tá? Quem faltar, dá uma olhadinha sempre nas memórias para a gente ir acompanhando. E, por fim, tem aqui a correção do parágrafo, mas aí, entendeu? Mas aí, essa parte aqui pode deixar que depois a gente vai... Não se preocupe, não. Vamos trabalhar agora naquele dos projetos. Essa parte para depois, para aquela questão que a gente ia colocar lá atrás. Bem, então essa parte aí está ok. Eu vou abrir mais um... Estou dando um erro aqui no meu sistema. Eu vou abrir mais uma abazinha depois, para cada um colocar a sua memória, o seu memorial, o seu relatório, como queiram aí, tá? Eu vou abrir mais uma aba aqui, colocar memorial, aí cada um começa a escrever o seu texto, já estão escrevendo o seu relatório, é um espaço individual, só você e eu vamos ter acesso, tá? Então, cada um vai colocando o seu texto aqui, e pode depois ir refazendo, é bom já ir guardando para não deixar para a última hora, porque esse paper aqui, tá, é mais ou menos a visão de vocês desse evento aqui. Bom, a porção do novo artigo. Esse material das memórias, esse material vai subsidiar muito o pessoal que vai produzir o novo artigo, que é o Paulo, Emanuele, Thales e Natan. Aí, Thales, como você está presente aqui, já fomenta nos meninos aí, ou na Manuela, no Paulo e no Natan, essa ideia, para que vocês tenham um ponto de partida. Eu sugiro que vocês, antes de começar a escrever, leiam o artigo que está lá posto, para ter uma ideia dos parâmetros, especialmente nos parâmetros, porque se você observar, eu já postei aqui no artigo anterior, ó, tá? Mais ou menos os parâmetros de um artigo, aqui, ó, diretriz de avaliação, isso aqui é o que a revista Eixo, a nossa revista do Instituto, ela exige de cada artigo, esses 10 itens aqui. Então, eu já escrevi um artigo conforme esses 10 itens aqui, porque são importantes para você desenvolver. E a jornada, sobre isso aqui que agora vamos falar, a Vanessa, Ana Rita e Vitória. Tá. Ontem nós tivemos uma reunião, eu e o pessoal de Ceilândia, o professor Antônio, o professor Mauro, e a gente já vai começar a pedir aos 3 meninas, a Vanessa, Ana Rita e Vitória, já para pensar a jornada pibidiana que vai ser em outubro. Então, já definimos. Vai ser em outubro, tá? Em outubro, preferencialmente naquela semana do professor, que é o dia 15 de outubro, que é o dia do professor, tá? E aí a gente estava discutindo qual seria mais ou menos um modelo, um formato dessa jornada. Como a Pilar está de atestado médico, a gente vai discutir primeiramente com ela, mas a gente pensou assim, primeiramente, ser um diálogo, no formato de um diálogo. A gente tem até no Instituto uma prática nossa de chamar de diálogos formativos. Então, já começa a anotar, viu, Vanessa, Ana Rita está presente, Vitória, começa já a anotar algumas ideias aí para você depois discutir com as meninas. Ok. Esses diálogos formativos, eles têm um caráter meio de formação, então a gente já tem. Então, como é um termo que já existe, a gente não vai poder usar o mesmo nome, diálogos formativos. Mas a gente pode fazer uma jornada baseada nesses diálogos. Geralmente tem uma discussão, uma palestra, alguém fala alguma coisa interessante, a gente depois cria algumas mesas redondas, e a gente vai discutindo tópicos. Pode também ser no modelo de uma roda de conversas, em que a gente vai criar um momento nosso, e cada um vai conversando, vai puxando, vai esticando, como queira, tá? Pode também ser uma roda de conversa.
Ou pode ser uma troca de experiência, em que cada um, com base no seu memorial, vai dizendo a sua experiência, como é que ele se empenhou no PIBID, e aí cada um vai ter um momento de fala. Tá? Então, a gente está pensando ainda nesses 3 formatos, qual é o que melhor se adequa a essa jornada. Vamos discutir ainda com a Pilar e a Silvia, para a gente entrar num acordo. Então, seria essa ideia inicial desses três formatos, ou no modelo de diálogo, ou no modelo da roda de conversa, ou no modelo de troca de experiência. A verdade é que a gente vai trabalhar uma temática, tá? Que é a temática dos multisletramentos, ibidiana, entendeu? Temática, ibidiana, temática. Então, o nosso foco vai ser nessa linha, dos multiletramentos, tá? E aí daqui a pouquinho eu vou dar a vocês uma ideia de como é que a gente vai desenvolver essas propostas. Então, os alunos de Brasília, no caso, vocês estão como se vocês fossem do campo de Brasília, vocês são de São Sebastião, mas como se estivesse aqui. Vocês vão, depois, ser colocados em contato, os 3 alunos, a Ana, a Vanessa, a Ana Rita e a Vitória. Vocês vão colocados em contato com o pessoal de Ceilândia, e se a Silva também for participar também de Planaltina, para vocês construírem essa jornada, vocês vão pensar. Então, depois eu vou dar a vocês esse contato para vocês irem conversando entre vocês. Então, vai ser uma jornada que vai envolver pelo menos 2 campi, que é Brasília e Ceilândia. Se a gente conseguir trazer São Sebastião com a Pilar, Planaltina com a Silvia, seremos 4 campi. Tá? Então, em torno dos multiletramentos. Uma coisa eu já quero que vocês se antecipem, tá? A gente vai usar como referência 2 leituras, a partir da leitura de 2 documentos. Aí vai ser para todo mundo, não é só para as 3, não. Para todo mundo, porque é a que vai nortear essa jornada. Da leitura de 2 documentos. Quais são eles? Tá? Muito bem. Um é a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, a gente vai ter que analisar. Para você ler tudo, não. Vocês vão ler só a parte de linguagem. A parte de linguagem. Tá? E o outro é o NEM. NEM é o Novo Ensino Médio. O MEC lançou esse projeto ontem. Ontem foi o lançamento do Novo Ensino Médio. A partir de 2022, não sei se estão sabendo, o ensino médio vai ter mudança. Então, inclusive, o Enem vai passar a ser seriado, o Enem, a partir de 2024. Vai ser no modelo do PAS, o Enem agora. Então, vai ser o Enem primeiro ano, Enem segundo ano, Enem terceiro ano. Tá? E o formato vai ser também diferente, vai ser por área. Então, o aluno ele vai agora cumprir 1.000 horas de educação básica, em que português e matemática vão estar nos 3 anos, e as outras componentes vão entrar no itinerário do aluno. Então, eles vão ver geografia, vão ver uma história, vão ver sociologia num período. Depois, se eles quiserem ir para sociologia, para pedagogia, para biologia, para matemática, ou para física, eles vão fazer um percurso de itinerário formativo. Então, eles vão agora verticalizar. Então, vai ter escola em que vai se focar mais nas ciências da natureza, outras mais nas linguagens, outra mais nas humanidades, e aí ele vai poder, de repente, fazer parte de 2 escolas. Numa ele vai fazer a parte básica, propedêutica, na outra ele vai fazer a parte específica, que é de formação. Então, a ideia é que o aluno do ensino médio já comece a experimentar aquilo que ele vai fazer na universidade. Eu quero engenharia. Então, ele já vai começar, desde o ensino médio, a focar mais em disciplinas da engenharia. Eu quero medicina.
Então, já vai começar, desde o ensino médio, a focar mais disciplina da saúde. Ah, eu quero artes. Então, já vai também focar as artes desde o ensino médio. Então, essa é a ideia. Então, ele vai ter 1.000 horas propedêutica e parece-me que são 2.200 horas na parte específica. E somando a isso, também vai ter educação profissional. Então, esse NEM aí já começa a pesquisar, que é um documento que faz parte. Tá? Então, a jornada precisa tocar nesses 2 pontos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perfeito. Tá o quê? O curso de evento já trabalha com esse novo formato aqui do ensino médio. Então, ele já tem uma certa vantagem nesse sentido aqui. Tá? E aí, como vocês não estão tendo uma participação efetiva com o aluno ainda, porque alguns estão em estágio mais de observação, a gente vai fazer um trabalho, tá, de criação de atividades, tá, dos multiletramentos, envolvendo inicialmente português e matemática. Então, eu vou querer organizar vocês em dupla, para que, vou ter que tirar da reunião, tive um improviso aqui, vou apanhar o restante. Tá bom, João, pode depois você ver, tá? Então, eu vou ter que organizar vocês em duplas, e cada dupla vai desenvolver uma atividade à semelhança do que eu vou apresentar a vocês aqui agora. Criação de duplas, tá, para a elaboração de uma atividade. Bom, então, vocês vão pensar mais ou menos o que eu vou colocar aqui agora. Então, eu vou agora fazer uma... Vou dar um modelo de como é que a gente trabalha o português e a matemática numa atividade. Tá? Então, agora eu queria que vocês prestem atenção, porque aí vocês vão ficar livres para já pensar. Então, já pense, primeiramente, quem vai ser o seu par, sua dupla, tá? Depois postem lá no grupo, e aí eu queria que cada um fosse discutindo. Então, por exemplo, como é que eu exploro a matemática dentro do português? Essa é a nossa visão daqui. E a Ceilândia vai trabalhar no caminho contrário. Como é que eu exploro o português dentro da matemática? Então, a gente aqui vai tentar trazer a matemática, ver a matemática dentro da língua. Lá eles vão tentar ver o português dentro da matemática. Então, essa vai ser a sacada, tá? Então, por exemplo, eu tenho algumas aulas bem interessantes que eu dou para os alunos para mais ou menos quebrar o gelo. Geralmente eu faço muito em cursinho, mas agora como eu não estou mais em cursinho, nem quero, então eu faço... Tá. Essa frase do Olavo Bilac é interessante porque ela fala que a nossa língua ela é ao mesmo tempo esplendor e sepultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa língua, ao mesmo tempo que ela tem uma beleza, que ela tem um esplendor, tem um brilho, ela tem um mistério. Então, sepultura aqui é a ideia de mistério, de morte, tá? Ela é misteriosa. E a nossa língua precisa ser trabalhada nessa perspectiva. O que ela tem de belo? O que ela tem de misteriosa? E aí eu peguei algumas situações sutis para a gente analisar direitinho. Vocês estão vendo aí uma prisão. Geralmente, quando eu estou dando aula presencialmente, dou essa aula aqui, eu brinco com a turma, motivo a turma para fazer uma série de coisas. O que você está vendo aí? Aí começam a colocar no quadro que o cara não está vendo, a percepção, tá? Mas já vou adiantando para a gente não ter, porque eu já estou com pouco tempo para vocês entenderem. Então, estou vendo a prisão aqui, alguém preso. Aí eu entro com a seguinte situação. Você sabia que uma preposição pode deixar alguém 10 anos a mais
ou a menos na cadeia? Tá vendo? Você sabia que uma preposição, ela pode deixar alguém 10 anos a mais ou a menos na cadeia? Aí você diz assim, poxa, mas como é que isso acontece? É possível? É possível? Uma preposição? Isso é piada, isso é folclore, isso é lenda. Aí eu começo a brincar com os meninos. Então tá bom. Então vamos ver se realmente isso é lenda aí. Aí eu pego o fragmento que é verídico, de um juiz. Certo juiz de direito sentenciou: o réu deve ter sua pena reduzida em 1/3. O advogado, espertamente, propôs trocar o em por a, deixando a redação assim agora: o réu deve ter sua pena reduzida a 1/3. Aí eu pergunto, e aí? Se eu tirar aquele em no lugar dele e colocar um a, como é que ficaria agora o tempo de prisão? Você percebeu que há uma diferença aqui, se eu fizer essa mudança? E aí eu digo assim, então eu quero agora argumento matemático. Então me prove matematicamente de que isso vai acontecer. Tá? E aí eu começo a brincar com os meninos e faz aquela gaiatice toda para tentar, entendeu? Ok, mas acontece. Inclusive, o que o direito faz na hermenêutica? Exatamente tentar mostrar aos advogados as nuances da língua, as brechas da língua, onde o cara começa ali a ver como é que ele pode, o que ele pode fazer para beneficiar o seu. Às vezes, por isso que às vezes o camarada mexe numa vírgula, numa construção, e aqui se ele mexer na preposição, ele diminui em 10 anos a pena do seu cliente. Por exemplo, imagine que o réu tenha sido condenado a 30 anos de prisão. Se for reduzir em 1/3, tá? Nós vamos tirar 10 anos da pena. Ele tem 30 anos. Se eu vou reduzir em 1/3, eu vou tirar 10 anos dos 30. Então ele vai cumprir 20 anos na cadeia. Já se eu for reduzir a 1/3, ele vai cumprir apenas 1/3 de 30, ou seja, 10 anos. Perceberam? Tá? Então, reduzir em 1/3 é tirar 10 anos. Reduzir a 1/3 é tirar 20 anos. Então, perceberam que uma preposição pode criar uma saia justa? Tá? E aí eu peço aos amigos que me dê um argumento matemático. Aí a gente começa a desenvolver. Aí você vê a questão da soma, da subtração, a ideia da fração. Tá? Então, tem vários conceitos da matemática. Então, vejam, eu estou partindo da língua para trabalhar a questão matemática. Então, esse é um exemplo de como vocês podem desenvolver uma atividade. Assim. Tá? Muito bem. Outra proposta. O que vocês estão vendo aí? Aí eu brinco com a turma. O que vocês estão vendo aí? Maçô, 2 ouvidos e uma boca. Aí eu falo, opa, legal, muito bem. Tá? O que vocês acham que eu vou colocar aí depois dessa frase? Aí eu começo a brincar. Geralmente, quando é adolescente, cheio de gaiatices, começam a dizer coisas bobas, coisa meio abestada, que as coisas assim, bem legal. Então, vou dando corda para eles. Aí eu coloco assim, você sabia que há um pensamento chinês que diz que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos? Aí eu pergunto, por que nós temos uma boca e 2 ouvidos? Então, eu quero que você me responda essa questão.
Travou. Professor, o microfone tá desligado agora, eu acho. A gente não estava te ouvindo. Eu acho que ele não tá vendo o celular, tá tentando arrumar o computador. Essa minha internet tá dando problema aqui. Deixa eu só ver se consigo. Estamos Eu tô pelo ouvindo. celular aqui. Tô pelo celular aqui, por isso que a minha internet tá com problema aqui. Deixa eu ver aqui. Que pena. Bom, voltou aqui. Poxa, voltou aqui. Pronto, voltou aqui. Estão me ouvindo direitinho agora? Sim. Tá ok, perfeito. Olha aqui, realmente, nessa hora a gente... então vocês... Travou de novo. Me respondam aí. Tinha travado de novo, professor. Mas agora eu tô ouvindo novamente. Tá ouvindo? Tá. Então, vamos lá. Essa parte aqui, aí eu começo a brincar com os meninos. Por que nós temos uma boca e dois ouvidos? Me dê um argumento matemático. Aí eu ponho assim, ó. Você percebeu que aqui é a relação de 1 para 2? Eu posso trabalhar aqui na matemática a proporcionalidade, tá? Ou seja, veja que o fato de ter uma boca e dois ouvidos, no mínimo, matematicamente falando, pode ser que eu tenha que ouvir a metade, falar a metade do que eu ouço, ou ouvir o dobro do que falo. Ou seja, essa frase, portanto, me mostra matematicamente que não precisa ir muito longe. Só saber se eu tenho uma boca e dois ouvidos, então eu devo ouvir mais e falar menos. Ou falar a metade do que ouço. Ou ouvir o dobro do que falo. Então é melhor ouvir
Mas você ouve mais ou fala mais? Aí eu começo a brincar com a turma. Então, a ideia é que vocês construam uma atividade simples, igual a que eu fiz aqui. Tá? Pegar um texto. Só que eu queria um texto da literatura. Eu queria pegar um texto da literatura. Aí eu queria que vocês, mais ou menos... deixa eu pegar... eu não estava projetando, vocês não viram. Tá? Vocês não viram. Então, essa foi essa tela que eu faço, no finalzinho. Ou seja, e aí, nessa tela aqui, eu explico onde é que a matemática está presente, no metade, no dobro, na proporcionalidade, nesse sentido aí. Aí, voltando aqui à tarefa. Então, a minha sugestão é que vocês, com a tarefa de literatura, a partir de um fragmento literário. Eu queria trabalhar, portanto, a matemática dentro da literatura. Vocês entenderam o que eu quis colocar? Mesmo truncando essa minha fala, vocês conseguiram entender direitinho? Sim, professor, eu entendi. Agora é só quebra-cabeça para pensar na bendita atividade. Tá. É assim, você pega um texto e vê mais ou menos um texto. O que eu posso ver de matemática dentro desse texto aqui? Pega um fragmento. Pode ser, Thales, pode ser. As duas podem ser as mesmas que assistem às aulas. Pode também ser, até melhor, né? Porque a gente pode até aplicar a tarefinha nas aulas que a gente vai... Então, vamos pensando. E aí, quem tiver alguma dificuldade, me aciona, que eu dou algumas dicas, algumas sugestões de texto. Porque eu queria que você ficasse com vocês, mas quem tiver dificuldade, pode me acionar. Tudo bem? Pode ser assim? Pode ser assim? Tá? Então, a gente conversou hoje sobre a jornada e sobre essa atividade. Tá? Cadê a resposta da Vanessa e da Isabela? O João saiu. Você entendeu direitinho, Isabela? Pode ser. Então, tá. Então, eu vou colocar... o pessoal vai assistir o vídeo e aí eu vou reforçar essa informação lá no grupo do WhatsApp. E aí cada um vai lendo e vai me acionando. Perfeito, meninos, meninas? Tá? Podemos ficar assim? Vou parar de gravar, portanto, esse nosso encontro de hoje. Sim, professor, mas na próxima semana. Aí a gente se reúne todo mundo novamente ou o senhor vai... Não, aí agora vamos voltar àquele roteiro que a gente tinha feito. A partir da semana que vem, o grupo seria o grupo do novo artigo, né? Aí eu vou chamar só o pessoal do novo artigo. Porque eu queria essa aula de hoje só para a gente dar essa informação, que a reunião foi ontem, por isso que eu pedi todo mundo hoje presente. Mas aí eu vou entendendo as situações e vou dando o que eu puder de ajudar vocês. Pode ser assim? Perfeito, pessoal. Então, a gente para por hoje. Vou interromper aqui a gravação.